Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmã Brenda, seja bem-vinda. Yasmin, Deus abençoe. Está grande. Né? Que Deus abençoe suas vidas. Né? Que Deus possa falar nos corações de vocês nessa noite também. Glória a Deus, estamos sentindo falta de alguns irmãos, alguns estão trabalhando. Estoy sintiendo la ausencia de algunos hermanos que están trabajando, Mas a principal presença está aqui. pero la presencia principal está aquí, A presença de Deus. la presencia de nuestro Dios. Irmão, nós temos pregado nas últimas semanas Hemos predicado en estas últimas semanas algumas palavras que nos mostram como é que nós temos que viver na presença de Deus. algo que nos muestra en la palabra cómo es que tenemos que vivir en la presencia de Dios. Recapitulando, Recapitulando, a primeira palavra foi vinde a mim. la primera palabra fue venid a mí. Vinde após mim foi a segunda. Vengan después de mí fue la segunda. E hoje nós temos uma palavra que quando nós estamos atrás de Jesus, andando nos caminhos de Jesus, Y ahora tenemos una palabra que habla sobre cuando nosotros estamos caminando atrás de Jesús, nós temos que andar em um caminho chamado verdade. nosotros tenemos que caminar en un camino llamado verdad. E quando nós estamos andando num caminho chamado verdade, nós temos que obedecer. Y cuando estamos andando en el camino llamado verdad, tenemos que obedecer. Se nós não aprendemos a obedecer a palavra de Deus, Si no aprendemos a escuchar la palabra de Dios, a obedecer a palavra de a Deus, obedecer la palabra de Dios, por que é importante obedecer? ¿por qué es importante obedecer? Nós muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus, A veces queremos escuchar la palabra de Dios, não ouvir a voz de Deus, não a palavra, a a veces voz de queremos Deus, escuchar la voz de Dios e obedecer aquela voz. y obedecer aquella voz. Mas é muito perigoso nós somente fundamentar a nossa vida Pero es muy peligroso nosotros solamente fundamentar nuestra vida naquilo que nós escutamos no mundo espiritual, de aquel, perdón, pastor, no lo vi. daquilo que nós só ouvimos no mundo espiritual. De aquello que nosotros solamente escuchamos en el mundo espiritual. Se você não tem a habilidade de obedecer a palavra escrita, Si usted no tiene la habilidad de escuchar la palabra que está escrita, você nunca vai poder reconhecer a voz de Deus no mundo espiritual. usted nunca podrá reconocer la voz de Dios en el mundo espiritual. Por quê? ¿Por qué? Porque quando nós estamos vivos no reino espiritual, Porque cuando vivimos en el reino espiritual, ali no reino celestial é um lugar de batalha, de luta. ahí en el reino espiritual es un lugar de batalla, de lucha. Então o espírito maligno nos quer convencer de uma coisa, Entonces el espíritu maligno quiere convencernos de algo, mas o Espírito Santo nos mostra o caminho. pero el Espíritu Santo nos muestra el camino. E em terceiro lugar, Y en tercer lugar, o espírito do homem el espíritu del hombre também quer fazer a sua vontade. también quiere hacer su propia A voluntad. alma do homem quer fazer a sua vontade. La alma del hombre quiere hacer su propia Então nós voluntad. temos três lugares Entonces tenemos tres lugares de onde vêm as informações. de donde nos vienen informaciones. Nós temos que, dentro desses três lugares, Nosotros tenemos que, dentro de esos tres lugares, saber reconhecer qual é a voz de Deus. saber reconocer de dónde nos viene la voz de Dios. E como é que eu posso praticar isso? ¿Y cómo puedo practicar eso? Primeiro é obedecer a palavra escrita. Primeramente, obedecer la palabra escrita. Se você não aprende a obedecer o que está escrito na Bíblia, Si usted no aprende a obedecer lo que está escrito en la Biblia, que está visível nos teus olhos, que está visible ante sus ojos, você não vai obedecer uma voz que você não está vendo de onde vem. usted no podrá obedecer una voz que usted no está viendo de dónde viene. Para você obedecer no mundo espiritual, Para que usted pueda obedecer en el mundo espiritual, você tem que obedecer a palavra escrita no mundo natural. usted primero tiene que aprender a obedecer la palabra escrita en el mundo natural. Se a Bíblia foi escrita para nós, Si la Biblia fue escrita para nosotros, para um propósito, para un propósito, mostrar o caminho natural onde nós devemos andar. mostrarnos el camino natural por donde debemos andar. Na palavra de Deus está escrito En la palabra de Dios está escrito como nós devemos nos comportar, cómo debemos comportarnos, como nós devemos responder, cómo debemos responder, como nós devemos olhar para as pessoas, cómo debemos mirar a las personas, como nós devemos olhar a nossas irmãs, para os homens, cómo debemos mirar a nuestros hermanos. a nossa irmã, eu como homem, como eu devo olhar a minha irmã, Yo como hombre, cómo debo mirar, cómo debo ver a mi hermana, e as irmãs como devem ver os homens. y las hermanas, mujeres, cómo deben ver a los hermanos, a los varones. Amém?
Amém? Então existe um trilho onde nós devemos andar, Entonces existe un camino, una trilla donde debemos caminar, que é a palavra de Deus. que es la palabra de Dios. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, que está visível aos nossos que olhos, está visible ante nuestros ojos, como é que eu posso obedecer a algo que eu não estou vendo? ¿cómo puedo entonces obedecer algo que no estoy viendo? Que quando eu começo a obedecer a palavra de Deus, Porque cuando yo comienzo a obedecer la palabra de Dios, a obedecer vai gerar algo em mim, al obedecer eso va a generar algo en mí, vai gerar um temor, va a generar un temor, porque eu vou conhecer a verdade por onde devo andar, porque conoceré la verdad por donde debo caminar, e quando eu sair desse trilho, eu vou ter o temor da mão de Deus, y cuando salga de ese camino tendré el temor ¿de qué? da mão de Deus sobre a El minha vida. temor de la mano de Dios sobre mi vida. E o temor, diz a palavra, Y el temor, dice la palabra, é o princípio de toda a sabedoria. es el principio de toda sabiduría. Só que o temor, ele não vem na minha vida So que el temor no viene sobre mi vida quando eu não conheço a palavra de Deus. en cuanto yo no conozco la palabra de Dios. Porque quando eu conheço a palavra de Deus, eu entendo a verdade de Deus. Porque cuando yo conozco la palabra de Dios, entiendo la verdad de Dios. E essa verdade vai me libertar. Y esa verdad me libertará. Quando essa verdade me liberta Cuando esa verdad me liberta do meu engano e do meu pecado, de mi engaño, de mi pecado, cada vez que eu vou cair no mesmo pecado, cada vez que yo vuelvo a caer en el mismo pecado, eu tenho um temor de Deus, então eu não entro naquele lugar. siento el temor de Dios, entonces no entro en ese lugar. Então já começa a gerar um ponto de sabedoria na minha vida. Entonces ya viene a producir un punto de sabiduría en mi vida. E cada vez que Deus olha para a nossa vida, Y cada vez que Dios mira hacia nuestra vida e nós estamos obedecendo o que Ele deixou escrito no mundo natural, y nosotros estamos obedeciendo lo que Él dejó escrito en el mundo natural, Ele vai começar a se revelar a nós. Él comenzará a revelarse a nosotros. Porque cada vez que nós obedecemos a palavra de Deus, Porque cada vez que nosotros obedecemos la palabra de Dios, nós estamos nos revelando a Cristo como nós estamos ficando. nosotros estamos revelándonos a Cristo, cómo estamos quedando. Porque cada vez que uma verdade de Deus é revelada na minha vida, Porque cada vez que la verdad de Dios es revelada para mi vida, eu tenho que viver de acordo com aquela verdade. yo tengo que vivir de acuerdo con esa verdad. O erro da igreja hoje qual é? El error de la iglesia hoy día, ¿cuál es? É colocar a palavra de Deus Es colocar la palabra de Dios de acordo com a minha vontade. de acuerdo con mi voluntad. Eu vou adaptar a palavra de Deus à minha vontade. Yo voy a adaptar la palabra de Dios de acuerdo a mi Na voluntad. realidade é o contrário. En realidad es todo lo contrario. Eu tenho que me adaptar à verdade de Deus. Soy yo el que me tengo que adaptar a la verdad de Que a Dios. verdade de Deus ela não muda. Porque la verdad de Dios no muda. Quem muda sou eu. Quien cambia soy yo. Então, para que eu não possa me perder no caminho, Entonces, para que yo no me pierda en el camino, eu tenho que obedecer a palavra escrita. tengo que obedecer lo que está escrito en la palabra. Se eu não obedeço a palavra escrita, Si yo no obedezco lo que está escrito en la palabra, como é que eu vou obedecer uma voz que vem de Deus? ¿cómo podré obedecer una voz que viene de Dios? Estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Nós temos que primeiro aprender a obedecer e viver de acordo com a Bíblia. Nosotros primero tenemos que aprender a oír y obedecer lo que está escrito en la Biblia. Porque quando nós começamos a compreender a palavra de Deus, Porque cuando empezamos a entender la palabra de Dios, o Espírito Santo nos revela a Cristo. el Espíritu Santo nos revela a Cristo. Isso significa Eso significa que quando eu não conheço a palavra de Deus, que cuando no conozco la palabra de Dios, ou não coloco em prática na minha vida a palavra de Deus, o no la coloco en práctica la palabra de Dios en mi vida, eu não posso conhecer a Cristo e nem Cristo vai se revelar a mim. yo no puedo conocer a Cristo y tampoco Cristo se revelará a mí. Se Cristo não se revela a mim, como é que eu vou reconhecer a voz dele no mundo espiritual? Si Cristo no se revela a mí, ¿cómo voy a conocer? ¿Qué? Perdón. Si Cristo no se revela a mí, Como é que eu vou reconhecer a voz dele no mundo ¿cómo voy a espiritual? reconocer su voz de Él en el mundo espiritual? Já se perguntaram isso? ¿Ya se hicieron esa pregunta? Parece um pouco fora do foco, mas na realidade não está. Parece algo que está fuera del foco, pero en realidad no está. Parece que todo mundo reconhece a voz de Deus. Parece que todos reconocemos la voz de Dios, Mas eu vou trazer uma coisa muito importante para você. pero voy a decirles algo muy importante para ustedes. Nos últimos dias, En los últimos días, o inimigo vai convencer até os santos a errarem.
el enemigo va a convencer hasta a los santos a errar, a pecar. E muitos desses santos Y muchos de esos santos são homens de Deus. son hombres de Dios. Porque é muito fácil nós errarmos quando estamos vivendo somente por aquilo que nós escutamos. É muito fácil nós errarmos Es quando muy nós fácil que estamos, nosotros nos equivoquemos quando estamos ouvindo somente, vivendo somente por aquilo que nós escutamos no mundo espiritual. cuando estamos viviendo solamente por aquello que escuchamos en el mundo espiritual. Vai por frase, pastor. No por completo. Porque se eu não entendo o que está escrito, Porque si yo no entiendo lo que está escrito, se eu não conheço o que está escrito, si no conozco lo que está se eu escrito, não obedeço o que está escrito, si no obedezco lo que está escrito, como é que eu vou obedecer a alguém que eu não conheço? ¿cómo podría obedecer a alguien que no conozco? Cristo está revelado na palavra. Cristo está revelado en la palabra. A palavra de Deus é a revelação de Cristo. La palabra de Dios es la revelación de Cristo. Se eu não conheço a palavra, Si no conozco la palabra, não obedeço a palavra, no obedezco la palabra, como é que eu posso reconhecer Cristo o ressurreto? ¿cómo puedo reconocer a Cristo resucitado? Como posso reconhecer a voz de alguém que eu não conheço? ¿Cómo puedo reconocer la voz de alguien a quien no conozco? Pastor, eu já aceitei Jesus. Pastor, pero yo ya acepté a Jesús. Aceitar a Jesus é uma coisa. Aceptar a Jesús es una cosa. Aceitar a Jesus é vinde a mim, como estás? Aceptar a Jesús significa venid a mí como estás. Viver na verdade, andar na verdade, Vivir en la verdad, caminar en la verdad, é fazer as mesmas coisas que Cristo fez. es hacer las mismas cosas que Cristo hacía. Cristo na cruz do Calvário morreu Cristo murió en la cruz del Calvario pelos nossos pecados. por nuestros pecados. Quando alguém te faz alguma coisa de ruim, o que você faz? Cuando alguien te hace algo malo, ¿qué es lo que usted hace? Você pensa em fazer algo pior? ¿Usted piensa en hacerle algo peor? Me paga. Na Dice, volta pega. me las va a pagar, en la próxima me la paga. Quando você tiver numa situação dessa, Cuando usted se encuentra en una situación así, se coloque na posição de Cristo. colóquese en la posición de Cristo. O que Cristo faria se estivesse no meu lugar? ¿Qué Jesús haría si estuviera en mi lugar? Alguém de vocês já levou alguma bofetada no rosto? ¿Alguien de ustedes ya llevó una bofetada en el rostro E revidou? y le devolvió la bofetada? Se não revidou, você fez como Cristo. Si usted no devolvió la bofetada, usted actuó como Cristo. Parece aos olhos do mundo, A los ojos del mundo Usted parece perdió. que usted perdió, mas no reino de Deus você é vitorioso. pero en el reino de Dios usted es victorioso. Porque nós somos e temos que ser imitadores de Cristo. Porque nosotros somos y tenemos que ser imitadores de Cristo. Mas a pergunta que eu faço para vocês, Pero la pregunta que les hago hoy, se eu não conheço a palavra, si yo no conozco la palabra, se eu não obedeço a palavra, si yo no obedezco la palabra, como é que eu vou conhecer esse Cristo? ¿cómo voy a conocer a Jesucristo? Como? ¿Cómo? Porque a obediência, queridos irmãos, é algo que nós temos que ter e começar a praticar na nossa vida. Porque la obediencia, queridos hermanos, es algo que nosotros tenemos que comenzar a tener y practicar en nuestra vida. Por que todo sábado, quando nós viemos na igreja, tem uma palavra ministrada? Porque es que todos los sábados cuando venimos a la iglesia tenemos una palabra para ministrar. A pergunta que eu faço para vocês, La pregunta que les hago a ustedes hoy, quanto daquilo que você já ouviu nesse púlpito, ¿cuánto de todo aquello que usted ya escuchó aquí en este púlpito, você colocou em prática na tua vida? usted puso en práctica en su vida? Porque quando nós pregamos aqui, Porque cuando predicamos aquí, é uma palavra vinda de Deus, es una palabra que viene de Dios para acertar e alinhar a nossa vida com Ele. para arreglar y alinear nuestra vida con Cristo. Porque precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, Porque necesitamos vivir de acuerdo con la palabra de Dios, para que Cristo se revele a nossas vidas. para que Cristo se revele a nuestras vidas. Quando nós colocamos em prática o que nós ouvimos nas ministrações, Cuando nosotros colocamos en práctica lo que nosotros escuchamos en las prédicas, nós estamos crescendo no nosso conhecimento. estamos creciendo en conocimiento. Estamos começando a crescer e viver e a conhecer Cristo. Estamos comenzando a crecer, a vivir y a conocer a Cristo. Como é que eu conheço a Cristo, queridos? ¿Cómo es que yo conozco a Cristo? Pelas mensagens que nós estamos pregando. Por los mensajes que se están predicando, Porque são revelações do Espírito para o propósito dessa igreja. porque son las revelaciones del Espíritu Santo para el propósito de la iglesia.
para o crescimento de cada um de vocês. para el crecimiento de cada uno de ustedes, Para que você tenha um encontro real e profundo com Cristo. para que usted tenga un encuentro real y profundo con Cristo. Se você pegar as mensagens que já foram pregadas aqui neste lugar Si usted agarra los mensajes que ya fueron predicados aquí en este lugar e começar a estudar essas mensagens, y comienza a estudiar esos mensajes, você vai ver que o foco de todas elas usted verá que el foco de todas esas mensajes é ministrar você nas três pessoas do Pai. es ministrarle a usted en las tres personas del Padre: No Pai, no Filho e no Espírito Santo. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Revelando essas três pessoas. revelando esas tres personas. Então nós começamos a entender que obedecer é fundamental na minha vida. Entonces empezamos a entender que obedecer es fundamental en nuestra vida. Então eu quero que você abra comigo aí no primeiro versículo, ou seja, está na Quiero que folha. por favor abran su Biblia o está en la hojita el primer versículo. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1, del 1 al 4. Eu não vou conseguir fazer tudo hoje porque tem muita coisa, o Espírito Santo me levou para outro lado. No podré hacer todo en esta noche lo que tenía para predicar porque el Espíritu Santo me llevó a otro lugar. E ali diz assim, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3. Abençoarei e os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos na vida de Abraão La primera cosa que vemos en la vida de Abraham é que era um homem idólatra. es que era un hombre idólatra. Deus, quando fala com Abraão, Cuando Dios le habla a Abraham, Deus lhe deu uma ordem Dios le ordenó algo e ele tinha que obedecer à voz de Deus. y él tenía que obedecer la voz del Señor. A primeira coisa que nós temos que fazer, La primera cosa que tenemos que hacer quando Deus nos dá um chamado na nossa vida, cuando Dios nos llama en nuestra vida para fazer qualquer coisa, para hacer cualquier cosa, nós temos que obedecer. tenemos que obedecer. Mas só que toda obediência que nos leva diante dos pés do Senhor, Solamente que toda obediencia que nos lleva frente a los pies del Señor, Ele vai exigir uma transformação de comportamento nas nossas vidas. para eso Él va a exigir una transformación y un comportamiento en nuestras vidas. Um padrão de santificação. Un padrón de santificación. Sair do meio da tua terra e da tua parentela, o que significa? Salir del medio de tu tierra y de tus parientes, ¿qué significa? É como Deus fala assim, ó, Célio, eu te tiro você desse lugar e você vai se converter. Es como si Dios diga así: Celio, yo te voy a sacar de este lugar y tú te vas a convertir. Significa que eu não posso ter a influência da onde eu vivia Significa que yo no puedo tener más la influencia de donde yo vivía no lugar onde Deus me colocou. en el lugar donde Dios me colocó. Se as minhas prioridades do mundo era uma, Si las prioridades que yo tenía en el mundo eran unas, quando eu estou convertido ao Senhor, cuando yo me convierto al Señor, a minha prioridade é Cristo. mi prioridad pasa a ser Cristo. Nada pode ser mais grande do que a prioridade de viver em Cristo. Nada puede ser mayor que la prioridad de vivir para Cristo. Nada. Nada. Você veja que Deus, ele provou Abraão. Vean que, observen que Dios probó a Abraham. Primeiro ele falou, sai da tua parentela e da casa dos teus pais. Primero le dijo: sal de donde están tus parientes, de la casa de tus padres, E vai para a terra que eu te mostrarei. y ve a la tierra que yo te voy a indicar. E ele sai então daquele lugar. Y entonces él sale de ese lugar. Mas Deus queria provar ainda o coração de Pero Abraão. Dios todavía quería probar el corazón de Abraham. Deus lhe dá um filho a Abraão. Dios le da un hijo. E chega um determinado momento em que Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Y llega un determinado momento en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo. E Abraão obedeceu o que Deus havia. Y Abraham obedeció lo que Dios le había pedido. No momento do sacrifício de Isaac, Y en el momento en que iba a sacrificar a su hijo Isaac, Deus interveio. Dios intervino. Por quê?
¿Por qué? Porque no coração de Abraão já tinha sacrificado seu filho. Porque en el corazón de Abraham ya había sacrificado a su hijo. Não havia feito fisicamente, No lo había hecho físicamente, mas no seu coração ele já havia sacrificado seu pero en filho. su corazón ya lo había sacrificado. Então Deus já havia entendido que Abraão realmente estava fiel a ele. Él ya había entendido que Abraham estaba fielmente entregado a él. Eu não estou pedindo para você fazer um sacrifício humano. Yo no le estoy pidiendo a usted que haga un sacrificio humano, Mas qual foi o sacrifício que Deus pediu para você e que você ainda não fez? pero ¿cuál fue el sacrificio que Dios le pidió a usted y que usted todavía no lo hizo? E qual foi o sacrifício que Deus pediu e você já cumpriu? ¿Y cuál fue el sacrificio que Dios le pidió y que usted ya lo cumplió? Que ya Talvez lo- seja esse sacrifício Tal vez sea ese sacrificio que está impedindo o teu crescer espiritual. que está impidiendo su crecimiento espiritual. É esse sacrifício que está impedindo o teu crescimento financeiro. Tal vez es ese sacrificio que está impidiendo su crecimiento financiero Ou em qualquer área da tua vida. o en cualquier otra área de su vida. Qual é a área da tua vida que você vê que não está prosperando? ¿Cuál es el área de su vida que usted ve que no está prosperando? Volte atrás e peça ao Espírito Santo, mostre-me o que está faltando. Vuelva atrás y pídale al Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que está faltando. Porque o que está faltando é um sacrifício que você ainda não prestou a Deus. Porque lo que está faltando es el sacrificio que usted aún no entregó a Dios. Deus te pediu algo para que você entregasse para Ele. Dios te pidió algo para que usted le entregase a Él E você ainda não fez. y usted todavía no lo entregó. Porque é o teu ídolo. Porque ese es tu ídolo. É aquilo que você, né, vamos dizer assim, não adora, mas é que está em primeiro lugar na tua vida. Vamos a decir así, no digo que es algo que usted adora, pero es algo que está en primer lugar en tu vida. E Deus está pedindo isso para você. Y Dios está pidiendo ese primer lugar para usted. Porque você tem uma terra onde chegar. Porque usted tiene una tierra donde llegar. Mas se você não obedece, como é que você vai chegar? Pero si usted no obedece a Dios, ¿cómo usted va a llegar? Como você vai possuir uma terra que emana leite e mel? ¿Cómo es que usted va a poder poseer una tierra que emana leche y miel Se você não consegue obedecer a Deus. si usted no consigue obedecer al Señor? Porque quando nós não obedecemos a Deus, Porque cuando nosotros no obedecemos a Dios, a palavra escrita, a la palabra escrita, nós estamos dando volta no deserto. es como si estuviéramos dando vueltas en el desierto. O povo sai do Egito. El pueblo salió de Egipto. 45 dias eles podiam ter chegado no lugar onde En eles iam. 45 días ellos podrían haber llegado a la tierra prometida. Eles ficaram 45 anos dando volta. Y ellos estuvieron 45 años dando vueltas y vueltas. Porque eles não obedeceram a ordem de Deus. Porque ellos no obedecieron la voz de Dios. Saíram do Egito Salieron de Egipto fisicamente, físicamente. mas o Egito não saiu do seu coração. Pero Egipto no salió de sus corazones. O Egito ainda fazia parte das suas vidas. Egipto aún hacía parte de sus vidas. Tem muita coisa que na nossa vida ainda faz parte da nossa vida anterior. Hay muchas cosas que en nuestra vida que en nuestra vida todavía forman parte de nuestra vida pasada, Que estão no nosso presente. que están aún en nuestro presente. Você ainda não entendeu que você é uma nova criatura. Usted todavía no entendió que usted es una nueva criatura E tudo se fez novo. y que todo se hizo nuevo. Quando nós não entendemos que somos nova criatura Cuando nosotros no entendemos que somos una nueva e criatura que tudo se fez novo, y que todo se hizo nuevo, existe um propósito novo, que existe un nuevo propósito, novas metas, unas nuevas metas, direcionado por algo que é diferente do espírito do mundo, direccionado por algo que es diferente del espíritu del mundo, chamado Espírito Santo. llamado Espíritu Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para chegar a ser abençoados por Deus, para llegar a ser bendecidos por Dios, porque esse Espírito Santo nos revela a palavra escrita. porque ese Espíritu Santo es quien nos revela la palabra que está escrita. Porque como é que cada vez que eu subo nesse altar, Porque si no, ¿cómo es que todas las veces que subo aquí al altar, sempre tem uma palavra diferente? siempre tengo una palabra diferente? Eu posso usar o mesmo texto bíblico,
Puedo usar el mismo versículo bíblico, mas a revelação é diferente. pero la revelación que Dios trae es diferente. Porque o Espírito me leva a entender de forma diferente. Porque el Espíritu me lleva a entender de una manera E a diferente. própria palavra diz Y la propia palabra dice que ela se renova a cada dia. que ella se renueva a cada día. Se eu não sou dirigido pelo Espírito Santo, Si yo no soy dirigido por el Espíritu Santo, o que eu posso entregar para você? ¿qué podría yo entregarle a usted? Muitas vezes o Espírito Santo nos leva a entender as Escrituras. Muchas veces el Espíritu Santo nos lleva a entender las Escrituras. O problema é que muitas vezes, entendendo as Escrituras, El problema es que muchas veces, aún entendiendo las Escrituras, essa palavra é para aquele que estava sentado do meu lado. nosotros decimos, esa palabra es para el que estaba sentado a mi lado. Não é para mim. No es para mí. Eu aprendi uma coisa um tempo atrás. Yo aprendí algo un tiempo atrás. Não adianta você falar que a palavra que está sendo ministrada para você hoje era para fulano. No sirve de nada que usted diga, el mensaje que fue predicado hoy era para fulano. Não, porque a palavra de quem está escutando é você, é para você. Porque quien está escuchando la palabra es usted, así que era para usted. Amém? Então é para nós. Entonces es para nosotros. Então nós entendemos uma coisa importante aqui. Entonces entendemos algo importante aquí. Sair do mundo, como nós vivíamos antes. Salir del mundo donde nosotros vivíamos antes. Obedecer a esta ordem. Obedecer esta orden de Dios. Aceitar Jesus. Aceptar a Jesús. Ser cheio do Espírito. Ser llenos del Espíritu Santo. Nos exige ser obedientes a Deus. Exige que seamos obedientes a Dios. E nós precisamos entender essas coisas. Necesitamos entender estas cosas. Queremos ser abençoados. Queremos ser bendecidos. Queremos ainda mais Queremos más todavía. as mesmas bênçãos que foram dadas a Abraão. Las mismas bendiciones que le fueron entregadas a E que Abraham. Gálatas 3, Y que dice en Gálatas 3, que as bênçãos de Abraão para chegar às nossas vidas, para que las bendiciones de Abraham lleguen a nuestra vida, ela vem por Jesus Cristo ellas vienen a través de Jesucristo, para chegar às nossas vidas. para que lleguen a nuestras vidas. Então, se as bênçãos de Abraão estão disponíveis para nós, Entonces, si las bendiciones de Abraham están disponibles para nosotros, você acha que Deus não ia cobrar o mesmo padrão? ¿cree usted que Dios no iba a cobrar lo mismo? O mesmo padrão que ele cobrou de Abraão? El mismo padrón que él cobró de Abraham, O mesmo padrão de obediência? el mismo padrón de obediencia. Você acha que para você seria diferente? ¿O usted cree que para usted sería diferente? Qual é a diferença? ¿Cuál es la diferencia? Nenhuma. Ninguna. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Abraão, Porque el mismo espíritu que estaba con Abraham ele está com você. es el que está con usted. O mesmo Deus que serviu a Abraão, El mismo Dios que sirvió a Abraham, que levantou Abraão, que lo levantó a Abraham, que fez Abraão o pai de muitas nações, que hizo de Abraham padre de muchas naciones, é o mesmo Deus que é o teu pai. es el mismo Dios que es su padre. O mesmo Espírito que fortificava Abraão, El mismo espíritu que fortalecía a Abraham, que dava vitória nas lutas e batalhas, que le daba victoria en todas las batallas, a mesmo quando tinha 100 anos, mesmo que ele tivesse 100 anos, aunque él tuviera 100 años, ele tinha vitória nas suas él batalhas. tenía victoria en sus batallas. O mesmo Espírito que está sobre ele El mismo espíritu que estaba sobre él é o Espírito que está sobre es ele. el espíritu que está sobre usted. Porque o Deus que nós servimos Porque el Dios al que nosotros servimos é o mesmo ontem, hoje e es eternamente. el mismo ayer, hoy y eternamente. Ele não muda. Él no cambia. Agora a pergunta é, por que Deus usou tanto Abraão? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios usó tanto a Abraham? Porque Abraão obedecia. Porque Abraham obedecía. Não tinha ninguém nem nada no mundo que fosse maior para Abraão do que Deus. No había nada ni nadie en el mundo que fuera mayor y más importante para Abraham que Dios. Ah, mas pastor, Abraão ele falou com Deus. Ah, usted dirá, pero pastor, Abraham habló con Dios. Deus desceu falar com Abraão lá Dios bajó y habló debaixo con da árvore do Abraham. carvalho. Debajo del árbol del carvalho. Abraão foi lá, fez lá, mandou a sua esposa fazer um pão, fazer uma comida e trazer para que servir Deus debaixo daquele carvalho. Abraham mandó a su esposa a preparar un pan para servirle a Dios ahí debajo de ese árbol. Esse é o nosso problema. Ese es nuestro problema. Nós precisamos ver para crer. Nosotros necesitamos ver para creer. Porque o mesmo Deus que estava ali nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo sobre Abraão, ele está sobre você. Porque el mismo Dios que estaba en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Está sobre a igreja. es el Dios que está sobre usted, que está sobre la iglesia. O problema é que nós não vemos, El problema es que nosotros no vemos, mas Jesus disse a Tomé,
Pero Jesús le dice a Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Glória a Deus, aleluia. Se você não está vendo Deus, Si usted no está viendo a Dios, isso não significa que Ele não está ao lado de você. eso no significa que Él no esté a su lado. O que acontece é que nós não conseguimos sentir a Deus, ou ver a Deus, ou ouvir a Deus, Lo que ocurre es que nosotros no conseguimos sentir a Dios o ver a Dios o escuchar a Dios porque nós não obedecemos a palavra escrita. porque nosotros no obedecemos la palabra escrita, la Biblia. Se a palavra escrita nós não obedecemos, como é que Deus vai falar assim? Se você não obedece o que está vendo, Si nosotros no obedecemos la palabra, Dios dice, si tú no obedeces lo que estás viendo, como é que vai obedecer aquilo que você não vê? ¿cómo vas a obedecer aquello que no ves? Como? Se nós entendemos que Deus ele vai se revelar a nós de acordo com o nosso grau de obediência, Si nosotros entendemos que Dios se revelará a nosotros de acuerdo a nuestra obediencia, de acordo com o trabalhar do Espírito Santo em nós, de acuerdo con el trabajar del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque uma das formas que Deus tem para se revelar a nós é através do Espírito. porque una de las maneras que el Espíritu Santo tiene de revelarse a nosotros, que Dios tiene de revelarse a nosotros, es a través del Espíritu. Porque o Espírito Santo ele vai esquadrinhar o coração de Deus, vai entrar no coração de Deus para trazer uma revelação a nós. Porque el Espíritu Santo va a escudriñar el corazón de Dios para traer, ¿qué? Uma revelação a Una nós. revelación a nosotros. Qual é essa revelação? ¿Cuál es esa revelación? A pessoa de Cristo. La persona de Cristo. Esse Cristo precisa... Por que ele precisa ser revelado a nós? ¿Por qué Cristo necesita ser revelado a nosotros? Porque nós temos que ser transformados à imagem e semelhança deste Deus. Porque nosotros tenemos que ser transformados a imagen y semejanza de este Dios. Se não há essa transformação, Si no existe esa transformación, nós não estamos vivendo aquilo que Adão viveu antes da sua queda. nosotros no estamos viviendo aquello que Adán vivió antes de su caída. Porque Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque Adán fue criado a imagen y semejanza de Dios. Quando ele cai da presença de Deus, Cuando él cae de la presencia de Dios, ele perde essa semelhança. él pierde esa semejanza. Mas quando Cristo morre na cruz, Pero cuando Cristo muere en la cruz, e todo aquele que aceita esse y sacrifício, todo aquel que acepta ese sacrificio, ele volta a ter a imagem e semelhança de Cristo. esta persona vuelve a tener la imagen y semejanza. Só que isso não é automático. Solamente que eso no es algo automático. Por que não é automático? ¿Por qué no es automático? Porque nós estamos no mundo caído. Porque nosotros nos encontramos en un mundo caído. A nossa vida foi contaminada pelo mal. Nuestra vida fue contaminada por el mal. E o mal ele precisa ser retirado de nós. Y el mal necesita ser retirado de nosotros. E o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso. Y el Espíritu Santo nos ayuda a que hagamos esto. Você quer um processo mais rápido da limpeza do nosso ser? Si usted quiere un proceso más rápido sobre la limpieza de nuestro ser, O ponto principal el punto principal é a obediência. es la obediencia. A obediência gera em nós o temor. La obediencia genera en nosotros el temor. E o temor gera sabedoria. Y el temor genera sabiduría. Ou pelo menos o princípio de sabedoria. O por lo menos el principio de la sabiduría. Podemos entender a palavra de Deus Podemos entender la palabra de Dios, escrita. la palabra escrita. Mas nós precisamos dessa palavra escrita ter um outro grau de entendimento. Pero nosotros necesitamos de esa palabra escrita tener un otro entendimiento, Que é dado pelo Espírito Santo. que ese nos es dado por el Espíritu Santo. É algo chamado revelação do que está Es escrito. algo que se llama revelación, Algo revelado pelo Espírito Santo. algo que es revelado a través del Espíritu Santo. Se nós não obedecemos, Si nosotros no obedecemos, o Espírito Santo não te revela. el Espíritu Santo no le revela. Mas quando você começa a obedecer Pero cuando usted empieza a obedecer aquilo que está sendo ministrado, aquello que está siendo predicado, aquilo que você está tendo acesso hoje aqui, aquello a lo que usted está teniendo acceso hoy aquí, e você começa a obedecer a palavra de Deus a partir desse ponto, y usted empieza a obedecer la palabra de Dios a partir de ese punto, o Espírito Santo vai ter matéria física para trabalhar na tua vida. el Espíritu Santo tendrá materia física para trabajar en su vida.
Se não tem obediência, o Espírito Santo não trabalha. Si no existe obediencia, el Espíritu Santo no trabaja. Porque quando não tem obediência, Porque cuando no hay obediencia, não tem santidade. no hay santidad. Porque se não obedece, Porque si no se obedece, não tem como ser santo. no hay cómo seamos santos. Porque a verdade de Deus nos revela Porque la verdad de Dios nos revela como nós somos. cómo somos nosotros. Porque a palavra de Deus é uma luz que ilumina a nossa vida. Porque la palabra de Dios es una luz que ilumina nuestra vida. E toda as trevas que há em nós Y toda tiniebla que hay en nosotros fica visível. se pone visible. Para que essas trevas do nosso ser possam ser retiradas da nossa Para que vida. esas tinieblas de nuestro ser puedan ser retiradas, Nós temos que fazer uso do sangue de Cristo. tenemos que hacer uso de la sangre de Cristo. ¿Cómo así? Ela quer ir lá na frente. Amém? Como é que eu posso fazer uso do sangue de Cristo? ¿Cómo puedo hacer uso de la sangre de Cristo? Reconhecendo o seu sacrifício. Reconociendo su sacrificio. Mas só isso não importa, não é válido. Pero solamente eso no es válido, Porque ele paga o nosso pecado para entrar no céu. porque Él pagó nuestro pecado para que entremos al cielo. Mas ele não diz que o sangue de Cristo remove aquilo que está no nosso coração. Pero ahí no dice que la sangre de Cristo remueve aquello que está en nuestro corazón. Porque não é trabalho de Deus remover. Porque no es trabajo de Dios remover eso. É trabalho de você renunciar. Es trabajo de usted renunciar. É de eu tenho que renunciar. Yo tengo que renunciar. O pecado que está em mim, El pecado que está dentro mío, o que está agindo, querendo fazer eu cair, o que está actuando para querer hacerme caer, quem rejeita sou eu. quien rechaza soy yo. Não é Deus. No es Dios. Deus fala assim, santificai-vos. Então o trabalho de santificar é vocês. Dios dice É eu, somos nós. Dios dice santifíquese. Entonces el trabajo de santificarse es suyo. A palavra de Deus diz que Deus não nos santifica. La palabra de Dios nos dice que Él no nos santifica. Ele nos purifica. Él nos purifica. Há uma diferença. Hay una diferencia, Que a purificação do sangue que la purificación de la sangre é do nosso pecado passado, es de nuestros pecados pasados, presente e futuro. presente y futuro. Já está no sangue de Cristo. Ya está en la sangre de Cristo. Mas a renúncia desses pecados Pero la renuncia de esos pecados está em nós. está en nosotros. Por isso que eu falo para vocês que o mundo tem que retirar de nós. Por eso es que les digo a ustedes que el mundo tiene que retirarse de nosotros. Nós temos que viver uma vida santa, separada daquilo que está vivendo no mundo. Nosotros tenemos que llevar una vida santa, separada de aquello que está en el mundo. Pastor, mas eu vivo no mundo. Pastor, pero yo vivo en el mundo. Mas o mundo não pode influenciar o teu pensamento e a tua maneira de ver a palavra de Deus. Pero el mundo no puede influenciar tu pensamiento y la manera de ver la palabra de Dios. De ver, de entender a palavra de La Deus. manera de entender, de ver la palabra de Dios. Uma das coisas muito sutis dentro da igreja hoje Una de las cosas muy sutiles dentro de la iglesia hoy é adaptar a palavra de Deus com as coisas do mundo. es adaptar la palabra de Dios a las cosas del mundo. É como abrir uma pequena brecha dentro da santidade, dentro da santidade da igreja. Es como abrir una pequeña grieta dentro de la palabra de Dios Para que poder moldar a igreja de acordo com o gosto das pessoas que estão chegando. para querer moldar la iglesia de acuerdo al gusto de las personas que van llegando. Ah, mas eu não gosto daquela igreja porque aquela igreja é assim. Eu não gosto daquela porque aquela igreja é assim. Ah, pero a mí no me gusta esa iglesia porque esa iglesia es así. Ah, no me gusta aquella otra iglesia porque aquella otra iglesia es así. Se eu, como pastor, for adaptar a igreja de acordo com a vontade de cada Si yo como pastor voy a adaptar a la iglesia de acuerdo con la voluntad de cada uno e não ensinar esses que estão chegando a se adaptar de acordo com a vontade de Deus, y no enseñarle a los que están llegando a adaptarse de acuerdo a la voluntad de Dios, que está escrita e clara, que está escrita claramente, chega um momento em que a igreja não existirá. llegará un momento en que la iglesia no iría a existir. Porque eu permito que as coisas de fora comecem a interferir nas coisas de dentro. Porque yo estaría permitiendo que las cosas de afuera vengan a intervenir en las cosas de Dios. Santidade começa com obediência. La santidad comienza por la obediencia. Amém? Eu vou parar por aqui porque nós temos mais algumas coisas para fazer hoje. Voy a parar aquí porque tenemos algunas otras cosas. Irmãos, para hacer. nós
ficamos somente na introdução. Nos quedamos hoy solamente en la introducción, hermanos. Ainda tem para nós falarmos sobre a consequência da obediência Después tendremos que hablar sobre las consecuencias de la obediencia e a consequência da desobediência y la consecuencia de la desobediencia dentro da palavra de Deus, fundamentado na Bíblia. dentro de la palabra de Dios fundamentada en la Amén. Biblia. Amén. Vamos colocar de pé, vamos orar Nos colocamos de pie, vamos a orar. para nós passarmos por uma outra parte também muito importante, interessante. Por favor, los hermanos, no boten, no tiren su hojita, porque esta misma hoja solamente se leyó el primer versículo. El próximo culto se va a leer los demás versículos. Por favor, os irmãos, não joguem fora sua folhinha, porque o versículo só foi lido o versículo de cima. Os outros versículos serão lidos na próxima próxima que eu pregar, não sei se semana que vem é guardem, pastor, né? por favor, quando Na for a próxima- vez do pastor, continua com a mesma folha. Semana que vem tem a mensagem do pastor, que é um outro papel, lógico, uma revelação diferente, uma palavra diferente. Mas depois eu não sei se é o diácono Jorge, sou eu. Então aí volta na outra semana comigo de novo. Amém? Amém. Vamos estar olhando para nós passar para a próxima parte. Pode cortar, Sérgio. Pai amado, nós te louvamos, te adoramos.